agora oficialmente, né, quem nos acompanha de casa, acho que é muito importante esse debate que nós estamos tendo aqui em relação à educação infantil. A semana passada nós discutimos muito a questão dos servidores públicos municipais e eu acho que é interessante a gente ver a luta, a organização das categorias. São categorias diferentes, né? Não é por acaso que as escolas infantis estão sendo feitas através de PPP ou de gestão compartilhada. O objetivo é bem esse, né? Uma parte, vereador. Já lhe dou. O objetivo é esse, diminuir o salário, diminuir os valores, diminuir uma série de coisas, porque é precarizar o trabalho quando se faz terceirizado ou compartilhado. Isso a gente fala e denuncia há muito tempo. Então, aqui, eu acho que é bem importante, eu como professora municipal, recebi algumas dúvidas que as pessoas tinham, né? Por que para educação infantil foi 5 e pouco por cento, 6%, por que para as professoras do município foi menos? Então, isso é a mesma coisa de comparar, sei lá, uma fruta com uma cor, porque são coisas que não se comparam. A categoria dos servidores municipais tiveram a sua luta, tiveram o seu fim da forma que a maioria entendeu que era o necessário, o suficiente naquele momento, embora não o necessário, mas nós agora estamos com uma luta de uma categoria tão importante quanto, são professoras também, são professoras que ensinam, que trocam fralda, que fazem uma série de coisas com crianças que todo mundo aqui vem falar que a primeira infância, que a educação infantil é o mais importante para a vida das crianças, para a sequência da educação. E eu não ia falar sobre isso. Eu não ia nem falar hoje no grande expediente. Eu ia falar na declaração de líder, eu ia falar no meu grande expediente da quinta-feira, mostrar fotos que eu tenho do descaso que é feito com essas escolas, dos banheiros entupidos, de falta de limpeza que as entidades deixam, das professoras tendo que cuidar. Exatamente isso que alguém gritou antes ali, e eu estou falando para os meus colegas vereadores, né, já que a gente não pode se dirigir à plateia pelo regimento, mas eu quero que as pessoas de casa, pelo menos, saibam que essas pessoas vão nas entidades, sim, quando dá qualquer probleminha, quando um bebê rola de um colchonete, porque aquela pessoa tem que cuidar da turma dela e de outra, porque não tem substitutas. Do ano passado para cá, diminuíram professoras volantes. Então, isso é um absurdo. Mas eu ia falar tudo isso, ia mostrar as imagens, vou mostrar ainda na quinta-feira, mas o que me fez eu falar hoje foi esse... Olha, cúmulo, quando me disseram, eu não participei da negociação, mas dá nojo, não tem outra palavra, quando as pessoas fazem um acordo e não cumprem. E pessoas do Poder Executivo. Isso é um descaso. É um descaso com os vereadores dessa casa, sejam eles de oposição ou de situação, aqueles que fizeram essa conversa, eu não estava, mas eu sou solidária aos meus colegas vereadores e vereadoras que estavam lá e foram enganados. Isso é um desrespeito com os profissionais da educação infantil que estão aqui ou que estão em casa ou nas outras salas, que tinham mais 2 salas aqui da Câmara lotada, porque a pessoa estão em luta. E mais do que isso, é um desrespeito com a população caxiense. Porque se a população caxiense não pode confiar na palavra do chefe do executivo ou do vice-prefeito que se comprometeu a fazer isso, pode confiar em quem mesmo? Então, olha, isso é inadmissível. Depois eu continuo, mas quero lhe dar a sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Rose. Estava recebendo algumas fotos aqui, que é a realidade das professoras, especialmente das professoras, a maioria são mulheres, e eu acho que é bem didático, porque algumas das pessoas que nos acompanham aqui estão com os filhos, né? Então,
o município optou hoje por judicializar o processo, por ingressar na justiça e dar um sinal muito ruim de tratar as profissionais da educação infantil dessa forma, sendo que havia todo um encaminhamento para a negociação e se coloca na justiça colocando em maus lençóis a esses profissionais que são... Porque eu acho que, às vezes, quem não é professor ou quem não tem filho na educação infantil desconhece a realidade. Eu tenho o Miguel está na educação infantil, não de uma das escolas de vocês, mas uma escola. E quando eu entrego ele às 7h30 da manhã, ele ama a prof dele, a prof Vanessa. No final de semana ele pede, como deve ser a realidade de várias de vocês, em que as crianças, os bebês, as crianças muito pequenas ou pequenas, como bota nosso BNCC, tem na prof uma referência de cuidado, de amor. E quando essa prof, vereadora Rose, num frio, como vai ser amanhã, ou num calor intenso, com 15, 18 crianças, no final do dia está visivelmente acabada pelo trabalho que faz e que recebe tão pouco. Então, aqui a solidariedade, mais uma vez, só que a solidariedade, ou seja, nós estamos aqui nos solidarizando, e acho que vocês ficam aí muito agoniadas, porque nem a solidariedade não enche barriga, né? Então, eu espero que o município tenha hombridade, tenha aqui as propostas, de ir para o acordo, de selar um acordo via judiciário que não puna as profs de educação infantil, que se manifestaram como qualquer outra categoria, porque aí não dá. Uma categoria dá para se manifestar e outra não. Então, eu espero isso e que daqui por diante o município trate de encontrar saídas que são além do recurso. Mas é escola que chove dentro, banheiro entupido, etc, etc. Parabéns pela luta. E assim, também eu queria dizer que ser professora, às vezes, a educação infantil, ensino fundamental, ela não difere muito no sentido de quanto a gente se doa, muito além do que é a obrigação prevista no contrato ou no concurso. As professoras, isso eu tranquilizo as mães e os pais que estão em casa, fazem, não só as professoras. O meu filho, quando estava na educação infantil, ele queria a comida da tia Sola, que era a cozinheira da escola. Então, todo mundo é quem limpa, porque o ato de limpar, o ato de cozinhar, também é ato pedagógico, também são considerados profissionais de educação. O apoio, a coordenação, toda essa gama de profissionais da educação são, sim, fazem muito além do que deveriam fazer. Então, a família pode ficar tranquila nesse sentido. Mas, por outro lado, esta luta aqui não é só a luta de quem está lá na ponta. É a luta de toda a sociedade, porque é o seu filho, a sua filha que vai ser melhor atendido. Não é as condições só de trabalho, é as condições para atender melhor as crianças. Porque, com certeza, se eu tiver mais profissionais, se eu tiver a escola que não chova, que tenha o trocador, que não precisa deixar profissional lá doente antes dos 40 anos, porque não tem sequer a altura adequada, muitas vezes improvisada, tudo vai ser melhor para as crianças também. Então, nesse sentido, que eu faço um apelo que a comunidade de Caxias compreenda essa luta, não só para essas pessoas que estão aqui na luta, mas para o melhor, para os seus filhos, para as suas filhas que vão ser atendidos por pessoas com melhores condições de saúde, portanto, de segurança. Porque eu fiz uma lista que eu sou professora, mas não sou dos pequenininhos, então não é muito organizado. Mas eu fiz aqui toda uma lista só do que a Rita falou. Mas tem muita coisa além, que não dá tempo. Eu vou lembrar que antes da facada da professora do ensino, das escolas do ensino fundamental, foi 1º de abril, lá em fevereiro, eu fui numa escola onde uma professora só não teve facada porque conseguiu fechar a porta. Porque a mãe foi lá, quebrou o vidro da escola.
E qual é o atendimento? Precisava que essa professora tivesse sido esfaqueada para isso vir à tona? Na terça-feira, se eu não me engano, foi o esfaqueamento da professora Thaís. E na quinta-feira anterior eu tinha conversado com a secretária de Educação sobre como ia ser o atendimento dessa professora lá na educação infantil. Porque se ela está de licença, nem o vale-refeição elas ganham. E é uma questão de trabalho. Como isso é resolvido? Então, para concluir, além de toda essa lista, tem isso também. Porque a insegurança, a violência está em todas as escolas e também na educação infantil. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Daiane. Artigo 104, prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Em votação,